Desde criança, eu sou completamente apaixonado por gente, música e natureza. Eu venho de uma cidadezinha pequena do estado de São Paulo chamada Piedade, próxima ao Vale do Ribeira. Meu avô era um desses senhores encantados com passarinho. Ele começou a me ensinar a ouvir um pouco o som das matas, o trinado das curruíras, o dueto do João de Barros, a polifonia da floresta. E foi esse encantamento pelos passarinhos que me trouxe à Amazônia há quase 20 anos, onde eu vim iniciar minha carreira de pesquisador no INPA, em Manaus. Eu fui treinado nessa concepção de conservação, onde as pessoas são parte do problema. Esse paradigma excluiu muitas populações tradicionais de seus territórios, levou sofrimento para muita gente. Mas, em pouco tempo na Amazônia, eu logo compreendi que a floresta também canta pelas pessoas. E através desse encontro de cultura, gente e natureza, eu compreendi que se tem uma chance de a gente conseguir garantir uma Amazônia sustentável e justa no futuro, essa chance vai vir das mãos de quem mora e vive debaixo das camadas de floresta. O Juruá foi minha grande universidade, minha grande escola de vida. É um rio impressionante que nasce no Peru e, como uma serpente, corta o estado do Acre e do Amazonas até chegar nos Solimões. É um rio de uma biodiversidade exuberante, mas o que mais me encanta no Juruá é que o rio Juruá é um rio de gente. É um rio onde populações tradicionais, comunidades indígenas carregam uma sabedoria milenar que é fundamental para a gente pensar novas saídas para a Amazônia. Nesse rio, eu deixei completamente de lado essa visão que eu tinha de conservação e me tornei um eterno aprendiz, ciente de que o mundo passou por muito tempo buscando soluções, olhando para fora, quando na verdade os melhores caminhos estão na mão dos povos que vivem da floresta e com a floresta. A economia da floresta é a melhor saída de garantia de território, de melhoria da qualidade de vida e também de assegurar a justiça social nos solos amazônicos. Eu me lembro de um grande mestre de vida que eu tive, o seu Gracias, morador de uma comunidade chamada Tabuleiro, que ele me dizia: ninguém vai conseguir pensar no verde se a família estiver no vermelho. Muito se fala de bioeconomia hoje em dia. A bioeconomia está em todos os cantos da Amazônia, seja no governo, no terceiro setor, nos movimentos sociais, na academia. Uns entendem a bioeconomia com uma visão mais biotecnológica, como a produção de cosméticos, produção de medicina. Outros entendem com uma visão mais de recursos naturais, como o manejo do açaí, o manejo do pirarucu. E outros olham pelo prisma dos processos ecológicos, como é o caso dos sistemas agroflorestais. Independentemente do conceito utilizado, não está claro o papel das comunidades locais e como, principalmente, os benefícios vão ser distribuídos. Vale lembrar que essa empreitada para fazer dinheiro da natureza não é nova. Já teve muitas fases, muitos nomes, mas o padrão tem sido o mesmo. Concentração de riqueza para poucos, exploração social para muitos e degradação ambiental para todo mundo. A época da borracha, por exemplo, foi um grande crime contra a sociedade brasileira, onde pessoas oriundas de vários estados do Nordeste vieram fugindo da seca tentar uma vida melhor com a esperança e a promessa de prosperidade. Mas, na verdade, a riqueza que estruturou Belém, que estruturou Manaus, nunca chegou na mão de quem movimentou essa economia toda. Era muito comum vários slogans partindo do governo. Chega de lendas, vamos faturar. Integrar para não integrar.
terras sem homens para homens sem terras. Então, de fato, se a gente quer realmente pensar uma Amazônia com dignidade para o seu povo, a gente precisa rever esses padrões que estruturam as economias no lugar. Caso contrário, a gente vai repetir esses processos históricos de exploração do povo amazônida. Como diria o grande compositor brasileiro Cazuza, eu vejo um futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. E enquanto o tempo não para, as ameaças não param de chegar nos territórios. Então, cabe a todos nós, cabe à cooperação internacional, cabe aos governos repensarem o modelo de economia que a gente quer para essa floresta. Se é aquele que degrada, que concentra a riqueza e que explora as pessoas, ou se é um novo modelo que tem a felicidade, o bem-estar e o bem-viver como seus alicerces. O pirarucu é um grande exemplo dessa outra economia possível. Essa espécie é fantástica, é uma espécie que pode chegar a 200 quilos e até 3 metros de comprimento, a maior espécie de água doce com escama no mundo. E devido à sua importância, foi altamente explorada, chegando a sumir de muitos territórios. Na tentativa de reverter esse processo, pesquisadores do Instituto Mamirauá, em parceria com pescadores experientes, iniciaram o desenvolvimento do manejo comunitário do pirarucu em 1999. E esse modelo ele é muito interessante, ele é baseado na proteção territorial e na contagem dos peixes, porque naquela época o grande desafio era saber quantos pirarucus existem em cada lago. Tentaram todos os métodos possíveis e a saída veio através do conhecimento tradicional, porque os pescadores sabiam que o pirarucu tem que vir para a superfície capturar oxigênio a cada 20 minutos. Quando os pescadores estão na beira do lago contando, existe um cálculo multidimensional na sua cabeça que leva em consideração a biologia da espécie, seus hábitos de fuga, seu hábito de predação, a profundidade do lago, a transparência da água, até o barulho em torno do lago que vai acabar influenciando o comportamento do peixe. Então, isso é de uma sofisticação tão grande que se compara com qualquer método moderno de amostragem de animais. Uma vez que é contado o número de pirarucus no lago, é mandado um relatório para o governo que permite, através do IBAMA, o abate de uma cota que chega a ser 30% dos indivíduos adultos. Nesse momento, o conhecimento tradicional se torna a raiz da prosperidade. Porque de uma vez, uma comunidade, uma única comunidade, pode garantir sua renda, que pode chegar a 100, 200, 300, 400, 500 mil reais, que podem ser investidos de forma coletiva, melhorando a infraestrutura, melhorando a escola, melhorando a geração de energia solar, melhorando o escoamento dos produtos. O pirarucu tem sido uma verdadeira revolução social na Amazônia. Se existe algo que define sustentabilidade com justiça social hoje na Amazônia, isso se chama pirarucu. E altamente sustentável. Somente no Juruá, em 15 anos de proteção dos lagos, a gente observa uma recuperação populacional de cerca de 600%. Tem 50 vezes mais peixe em lago protegido comparado a lago sem proteção. Isso nos coloca nos holofotes que os povos tradicionais estão vivendo na Amazônia há pelo menos 12 mil anos. E não é uma convivência passiva. Essa relação profunda entre gente e natureza tem levado ao desenvolvimento de muita tecnologia social, que é fundamental para se pensar o futuro. Ailton Krenak não poderia ter sido mais certeiro ao afirmar que realmente o futuro é ancestral. E o conhecimento tradicional também se expressa através, e principalmente, da oralidade e através da arte. Eu trouxe só um exemplo
do Boi Garantido. Me desculpe o caprichoso, mas essa música é linda. Essa toada se chama Lamento da Raça. Foi composta por Emerson Maia em 1996. Ela diz mais ou menos assim: o índio chorou, o branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. O meu pé de sapopema, minha infância virou lenha. Ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Lá se vai a saracura, correndo dessa quentura e não vai mais voltar. Lá se vai onça pintada, correndo dessa queimada e não vai mais voltar. Lá se vai a macacada, junto com a passarada, pra nunca mais voltar. Pra nunca mais voltar. Virou deserto o meu torrão, meu rio secou, pra onde vou? Vejam vocês, essa música foi composta em 1996. Essa é Manaus de 2024, ardendo em chamas. Então, muitas vezes o conhecimento tradicional e a sensibilidade dos artistas populares são como sentinelas para denunciar, para apontar caminhos. E é nesse contexto que, numa pesquisa, a gente tem sentado com mais de 100 lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas para definir um conceito de sociobioeconomia a partir dos territórios, onde a sociobioeconomia significa modos de explorar a biodiversidade, respeitando os diferentes conhecimentos, as diferentes visões de mundo, mas garantindo justiça social. A sociobioeconomia está sendo estruturada em 11 princípios, usando a metáfora de uma árvore, onde a gente tem as raízes como princípios estruturantes, que é a garantia do território, a garantia dos direitos sociais, o respeito ao conhecimento tradicional e a cosmovisão dos povos, seguida pelos princípios facilitadores, que seria o caule, que é a organização social, a governança territorial, e depois os princípios fortalecedores, que garantem a renda justa, garante a resiliência climática. Não trata apenas de um conceito, mas é um posicionamento político para fazer frente a essa onda de bioeconomia que chega sem a justiça social. E os frutos dessa árvore são frutos de otimismo. É uma forma de a gente compreender que é possível gerar riqueza com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A lição da borracha é clara. Progresso sem justiça social fere, mas quando os povos tradicionais estão no centro das ações, a Amazônia floresce por inteiro. Essa não é uma história romantizada, é uma história de otimismo. É uma história que nos ajuda a compreender que só se existe uma chance de a gente conseguir assegurar um futuro sustentável para a Amazônia, essa chance vem das mãos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, que não devem ser apenas ouvidos, mas devem ter seus lugares assegurados nas tomadas de decisão. Essa é a Amazônia que me encanta, que eu acredito que pode encantar o mundo, e eu acho que o encantamento é um dos ingredientes mais necessários para a gente seguir a caminhada com esperança. Acredito que uma nova relação entre gente e natureza não é apenas um desafio da Amazônia,
mas é um desafio da humanidade. E aqui a gente tem uma chance da Amazônia presentear o mundo com um novo conceito de progresso e desenvolvimento. Muito obrigado.